Considere a questão do seu pai Adão. Ele estava na inocência. Aí eu vou admitir que você acertou uma. Se ele estava na inocência porque não conhecia, então ele não foi pecador. Pecador é quem nega a sua própria existência. E isso é independente de Adão. Adão estava na inocência, não estava? Antes de comer da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então a questão é essa daí. Quem não aceitar Jesus. Todo mundo diz aceita Jesus. E não é de boca para fora, não. É pela fé. Quem anda pela Bíblia anda pela lei. Ah, mas tem o Novo Testamento, o Velho Testamento. Tudo Velho Testamento. O Novo Testamento é agora. Quando é aberto o entendimento, ou seja, o livro. E aí o herdeiro tem direito na herança desse testamento. Então não pode ser de agora para trás. É só de agora para frente. Esperança em quê? Na volta de Jesus de Nazaré para te salvar do inferno, do pecado, do diabo. Então, e essa fábrica fabrica o quê? Olha só a igreja. Ela está fabricando o que, essa fábrica? Cada um com seu dom, né? Porque está falando de dom. Eu não acredito nesse negócio de dom. Aí essa fábrica está produzindo o quê? Produzindo engano? Sem prova para poder provar? É engano, mas não preciso provar nada para ninguém. Quem quiser andar lá segundo as escrituras, lá o que Jesus falou, tem que provar. Igual os discípulos de João, quando chegou lá. E Jesus falou assim, ó, vai lá e fala para João que você tem visto e ouvido. Ah, não, ouvido não, né? Porque ouvido o indivíduo diz que é pecador e acabou. Não tem esse negócio de se livrar do pecado para depois da morte ganhar a coroa da justiça, não. Se não ganhar agora a coroa, não foi coroado. Engano de quê? Engano de não ter o que provar? Porque tanto vocês, cristãos, como qualquer um tipo de religioso, seja ela qual for a arte da religião, estão todos enganados, tudo mentirosos, mentindo para ver se acontece alguma coisa, não acontece nada. Aí diz que é pela fé, fé do engano. Eu nunca disse que a Bíblia é de mentira, a Bíblia é uma realidade. Agora, o conteúdo que está dentro dela, que os homens entendem para a sua própria condenação. Inventando história, lê lá para a própria condenação e fica inventando um monte de engano, um monte de mentira, para poder estar arrancando um qualquerzinho aí, metendo a mão no bolso dos outros. Vê se não é isso. Fala aí, o que eles estão ouvindo? Ouvindo palavra de engano, de mentira, de pecado, de inferno, de diabo. Isso tudo é engano. É exatamente isso aí que eu estou falando para você. Você se livrar, mas não tem como. Isso você vai carregar para o túmulo. Na hora que você estiver passando, deixando esse corpo, você vai entrar num estado de esquizofrenia, que tudo isso que você está vivendo agora, lá você vai retornar. Se livra disso, rapaz. Isso é mentira, é engano. Nem você, nem religioso nenhum, nem pastor nenhum, nem papa nenhum, nem crença nenhuma vai provar nada. Porque aquilo só foi para aquele povo religioso que precisava de um freio.
precisava de uma cadeia. E você não é diferente, porque você, além de você ser um religioso, você é um cristão religioso. Você conhece o que eu estou falando da verdade, mas você não quer aceitar. Aliás, você é um incrédulo mesmo, que nem falando para você, você acredita. Você não pode dizer que eu sou, que eu não creio. Eu não creio em quê? No engano? Estou vendo todo mundo enganado, como que eu não vou crer no engano? Então Deus disse isso para você? Que fala com você hoje? Fala o quê? Que Deus é esse? Esse Deus que você criou aí na tua mente? Que você criou um Deus, você criou um Jesus, é um Jesus divino. Só que não corresponde, não faz nada por você. E se você disser que ele fez alguma coisa, analisa bem. Aquilo só serviu para aquela época, para aquele povo, para aquela história. Para hoje, se você disser que ele fez alguma coisa, você está mentindo. Aí eu vou dizer que você é mentiroso. Porque ele não fez nada e nem faz para ninguém. Porque o que, segundo as escrituras, ele tinha que fazer, ele já fez. Agora eu falei isso aí, falei como para um religioso. Religioso cristão. Mentira. Olha outra mentira. A vida eterna continua na alma. Todos os animais, para sobreviver aqui nesse planeta, chamado Terra, eles precisam de alma. Todo animal vivente está sujeito à morte. E a morte é a morte da alma. Não tem esse negócio de ser salvo com vida eterna com alma, não. O espírito só que é eterno. Mas eu estou aqui de verdade. E cadê o seu Jesus de verdade? Fala comigo. Mas não foi isso que você falou no início. Você está falando que é filho de Deus agora. Porque antes você era uma criatura. Antes você precisava de um pai para te adotar, não é? Porque você não é filho adotivo. Você é filho do outro. E é adotado por Jesus. Porque Jesus te adotou, não foi? A Bíblia diz que você tem o quê? Cadê? Mostra lá, pega lá o texto lá e me diz se você tem alguma coisa. Porque se você é servo, como você testemunhou, ser servo, o servo não tem direito nas coisas do reino, do Pai, do meu Pai. Se você é servo, que você falou que é servo, agora você quer ser filho. Filho adotado, né? Porque Deus não é padrasto, não. Aí quando eu falo Deus assim, você tá achando que eu creio em um Deus que tá ali. Não, negativo. Tô falando de Deus para falar a tua língua. Porque o Deus aqui sou eu. Não existe outro em lugar nenhum. Porque se existir um outro Deus em algum outro lugar, eu quero que ele manifeste. Se ele não manifestar, esse Deus é um Deus falso. Não tem parte comigo. E quem disse para você que eu sou ateu? Que possa alcançar outro ateu? Você é ateu. Você não crê em nada do que seu Senhor fez. Você está esperando crer em alguma coisa? Ou ter alguma coisa após a sua partida, a sua morte do seu animal, sua alma morrendo. Aí você depois vai dizer que creu. Creu em quê? No engano? Aí você diz que eu sou ateu? Sou ateu não. Eu creio que eu estou existindo, isso é uma verdade, estou falando com você, e creio que você está aí do outro lado me ouvindo. Essa crença é uma certeza de que você está me ouvindo.
Isso precisa de ter crença em alguma coisa? Para onde você vai, rapaz? Para onde? Para o céu que você criou na tua mente, né? É como eu falo, guarda aí para você. Da agora em diante você pensa no que eu falei todo o tempo. Se eu tenho que estar existindo, eu sou a existência, não sou? Estou falando com você? Ou você está falando com a IA? Não, eu sou a existência. Tudo está existindo por conta da minha existência. Eu só preciso estar existindo em algum lugar nesse universo. Seja onde for, para onde eu imaginar é a mesma distância, eterna. Aí você diz que você vai, se o seu Jesus não vier daqui a 30 anos. Por isso, vai morrer e vai no encontro do seu Jesus, coisa que já deveria estar com ele. Então, vou dar mais uma explanada em cima disso daqui. Você saiu lá do meio deles, não foi? E eles não estavam enganados? Desde o passado, eles não herdaram esse engano e trouxeram até o dia que você saiu do meio deles? Estão enganados ou não estão? Você não está entendendo nada, né? Pois é. Se você saiu do meio deles, que você sabia que eles estavam enganados, ou mentindo, ou qualquer coisa que estava fora da sua ideia, e você saiu do meio deles, você tem que largar para lá. Você não pode trazer com você o engano que eles viveram e vivem até hoje. Você está pensando que eu estou falando da agora? Não, eu estou falando desde do princípio. O engano que dizendo que o pai de vocês aí, o Adão, comeu da ciência do conhecimento do bem e do mal, e quando conheceram que tinham comido a ciência do conhecimento do bem e do mal, disseram que isso era um pecado. Pecado da desobediência. Aí você vai trazer para cá o pecado? Se estamos mortos ao pecado, como que eu posso dizer hoje que eu sou um pecador? Os cristãos dizem que estão mortos por pecado, mas vai continuar com o pecado até descer a sepultura. Isso é um engano. É o engano das religiões. Inventar seres, criar imagens de seres extraterrestres. Tem nada disso, criar anjo, demônios, diabos. Tudo que puder imaginar, criando na sua mente imagens, querendo trazer para cá. Para onde? Não é você ir com o encontro, não é você vir ao encontro. É um engano em cima do outro. Se Deus escreveu, Jesus veio e desescreveu. Porque Jesus foi outro que quebrou a lei. Quebrou a lei de Deus, né? Já que Deus escreveu lá. Aí Jesus veio e quebrou. A lei é para ser quebrada, rapaz. Não tem para onde correr. A primeira lei que foi quebrada foi dos fariseus. Agora, se você achar que eu estou falando engano, tira suas conclusões. O que você entender que não é da sua conclusão, ignora. Eu estou fazendo uma, um vídeo para colocar lá no nosso canal das nossas conversas. Estou divulgando lá o seu nome, seu vulgo, né? E seu telefone para quem
entender que você está fora do engano, eles entram em contato contigo. Veja só como ficou a nossa conversa. Faça isso, ó. Compartilha e se inscreva no canal.